Tudo bom, cagaiada? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam mar de bonita igual essa Echeveria Gavoy de Santa Bárbara. Olha que coisa mais linda. Se vocês estiverem bonitos assim, vão estar ganhando até de mim, é claro. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jardim e Artes Suculentas e Folhagens. E para você que está chegando agora e ainda não nos conhece, eu sou a Claudiele. E eu sou o Giovanni e a gente aqui do Paraná. Quanto só uma suculenta precisa para estar bem, estar saudável, colorida e deixar a gente longe de problemas? Eu aposto que se você hoje já sabe, um dia também se fez essa pergunta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre plantas que têm mais facilidade em ser cultivadas com menos sol e também sobre aquelas que são mais exigentes. Isso segundo a nossa experiência aqui no Jardim e Arte. Giovanni tá ali, ó, gente, só bardeando planta. Tira uma, coloca outra. Você vai contar pro pessoal o que você tá fazendo aí, Giovanni? Tô dando banho de imersão. Você quer mostrar pra eles? Eu imergi uma dessas aí pra ver como é que eu rego de vez em quando. Não é sempre, minha suculenta. Antes de entrar aqui no tema do vídeo, então, vamos ver o que ele tá inventando ali com as plantas dele, gente. Então, as outras aqui eu já fiz, eu acho que praticamente todas. Tá faltando essa Christmas aqui, ó. Não confunda essa aqui com quem? Com a Black Rose, mas essa daqui tem a ideia de Christmas, gente, mas é diferente da Christmas que é vendida também, viu? Isso, porque tem uma Christmas Agavoide que não é essa daqui, tá? Peraí, cadê aqui, ó? A gente já teve falando isso, já mostrou pra vocês aqui, gente, que essa outra planta aqui, ó, ela tem a identificação de Christmas e a gente já viu muita gente mostrando ela achando que é a Black Rose, porque comprou como Black Rose, mas não é não, viu? Essa Black Rose aqui não é tão fácil assim de ser encontrada. Isso, geralmente juntas, é essa dali, ó. Juntas vocês conseguem ver bem a diferença, tá? Vamos molhar essa planta? Vamos molhar essa planta para eles verem como é que é. Ai, lá o bacião já tá até sujo de terra já. Ah, de tanto mergulhar a planta aqui, de tanto fazer as gavoides aqui de, como é que se diz, mergulhador. Mas olha só, olha lá o que eu faço, gente. Olha aí, ó. Mergulha o vaso todo na água e deixa aí por uns 2-3 minutos para que todo o substrato absorva a água e fique bem molhado. Por que eu faço isso aqui? Eu faço isso aqui a cada 3 meses ou mais, até só na minha coleção também, que não tem tempo de fazer em tudo quanto é planta. Porque com o tempo no vaso de barro e no substrato, na terra não. A terra a tendência é virar um barrão e um paçocão. Mas o substrato, como ele é muito solto no vaso de barro, acaba ele secando tanto aqui dentro que quando você vem e rega com a mangueira ou com o regador, a água escorre pelas beiradas, desce, vaza pelo furo embaixo e vocês acham que regaram bem a sua planta. E no final das contas ela continua seca, por isso que às vezes de algumas pessoas começa a secar a folha e a pessoa não entende o porquê. Pode ser isso, se for no substrato, se for na terra não acontece isso. Então você vem aí de vez em quando, aí uma vez a cada 2-3 meses, e dá um banho de imersão nela quando for preciso fazer essa rega, né, a rega normal da planta, e daí você vai ter a certeza absoluta que todo o substrato molhou e que a planta vai estar absorvendo água. Nesse caso, essa planta aqui não precisaria, ó, ela está bem hidratada, mas eu estou fazendo mais aqui para ficar todo mundo regado, para mim não me perder na rega delas e para dar de exemplo para vocês. Depois de 2-3 minutos, você tira. Isso aconteceu porque foi espaçado demais as regas delas, gente. Elas acabaram ficando aí quase um mês sem molhar, sem regar nada. Aí acabou que estava precisando de uma reguinha mais profunda. Isso, agora eu sei que todo esse substrato está molhado e que a planta vai absorver bem a água que é necessário para ela. E agora volta lá para a bancada e espera a próxima rega. E a gente, sobre rega, a gente já falou bastante nesse canal. Jesus, vão lá, fuçem, procurem, que tem muito vídeo ensinando vocês. Bom, mas vamos ao que interessa, né, gente? É claro que um dos erros mais comuns que tem ao se cultivar suculentas
é a questão da água. Não adianta, o tempo passa, os anos passam, mas no que mais se erra com as suculentas é com a rega. Quando não é de mais, é de menos, né? Mas a questão da luminosidade também tem um peso muito grande na hora de ter sucesso aqui com as nossas plantas. O vídeo de hoje, gente, é a sugestão da Adriana Ribeiro. E da onde é a Adriana, Giovanni? Lá de Londrina, aproveitando, mandar um beijo pro povo de Londrina e pra Adriana. E eu que achava que Londrina batia um sol danado, que era quente e tudo mais, e a Adriana reclamando por falta de sol. Mas também a Adriana foi resolver demorar na frente de um bambuzá. Um bambuzá? Um bambuzá, sabe o que é um bambuzá, né? O que aconteceu? Aquela coisa que o urso panda come. Pare, Giovanni, bambu, gente. Broto de bambu, é bom. O panda vive comendo, que lá de certo é gostoso, né? O que acontece? Ela pediu pra gente uma sugestão de fungicida, porque o que ela usa já não tá surtindo muito efeito mais, então a gente foi conversando. Tá curtindo mesmo, o fungo tá curtindo o fungicida, tá ficando bem louco, atarentado. O que acontece, gente? As plantas dela estão recebendo pouco sol, aí ela tá precisando apelar pro fungicida, e é por isso, daí ela sugeriu pra gente falar um pouquinho a respeito disso, de plantas que exigem mais e das que exigem menos sol, assim vocês conseguem aí ver quais plantas vão se adaptar melhor com o que você pode oferecer para elas. Vem aqui pro ladinho da cacaiadinha para mostrar para vocês. Olha só que bonito, olha lá, gente, atualizando para vocês. Estão indo bem na lata, estão crescendo bonito, estão bem saudável. Mostra essa aqui parece que gostou bastante da lata, essa bicha velha. Olha aí, ó, essa daí é uma, como é que é? Uma Red Leaf, Jesus, eu até me atrapalho. Olha lá, botei até uma Electra aqui na lata pra ver o que acontece. Tô louco pra ver essa Electra morrer e não acho jeito, né? É, você se dá muito bem com Electra, tem bastante Electra, coisa que né? Eu tenho muita Electra, né? Aproveitando, sabe pra quem queria mandar um beijo? Pra quem? Pra Jô. Pra Jô? Pra Jô. Qual Jô? Batista. Ah, pra Jô Batista? Aquela mulher que criava suculenta na lata não me vendeu, aquele gavoidão não me vendeu não, né? Não me doou. Ah, você queria dado ainda? Claro, eu queria dado. Forgado. Aquela Ebony, coisa mais linda. Onde que mora a Jô Batista, Giovanni? Lá em São Paulo. São Paulo, não quero ir, que tem muita gente no São Paulo, eu gosto dos interior, já falei, eu quero me enfiar Mas como que é o nome da cidade dela? Ah, você quer que eu fale o nome da cidade dela? Mas deixa eu falar um pouquinho mais da Jô. Ela criava suculenta na laje, agora diz que tá criando folhagem. Virou folhageira agora. Quem quiser comprar a folhagem, a Jô vende, viu, pessoal? Coisa mais linda do mundo. A Jô tinha bastante sol na laje dela, que é o que suculenta precisa. E agora as folhagens, ela tá cultivando embaixo, numa cobertura onde tem menos sol, que é o que folhagem precisa. E é tudo sobre o assunto que a gente tá falando. Mas você queria que eu falasse o nome da cidade onde a Jô mora? É. Itaquaquecetuba? Ah, falou certo. Ah, nomezinho Jaguara, Jô. Meu Deus do céu. Bicho velho passou a semana inteira treinando. Se eu tiver que falar esse nome direto, eu mudava de cidade. Eu ia para outro lugar, porque Itaquaquecetuba pelas barbas do profeta, né? Um abraço, Jô. Beijo. Beijinho, Jô. Por que tô aqui no meio das gibifloras, gente? Porque é uma situação que a Adriana Ribeiro passa lá, é boa parte com as gibifloras. O que acontece com essas moças? É a coisa mais linda, ficam gigantescas, né? Eu ainda cuido aqui para ver se as minhas não crescem demais, para não faltar lugar para elas. Mas as gibifloras, gente, é um dos gêneros mais exigentes, uma das espécies, né? Mais exigentes possíveis com sol. Com elas não adianta. Se faltar sol, faltar luminosidade, dá muito fungo foliar. Aqui, ó, Jocelyn Joy. Não tem condições de cultivar ela ao tempo. Primeiro, porque o sol é pouco, e segundo, porque ela detesta ficar recebendo chuva, detesta umidade. Toda pipocada, olha só, toda manchada. Isso tudo é fungo, gente. Até vocês podem ver, nossa coleção de gibifloras é minúscula, minúscula. Olha, se a gente tiver 20 ou 30 gibiflora, é muito, porque o que acontece? Na nossa região aqui, na nossa localidade,
a gente não consegue oferecer aí 8, 9, 10 horas de sol por dia para elas, que é o recomendado, que é o necessário para uma gibiflora se manter bonita, saudável, crescer e ficar ferrugentona assim. Olha só, isso aí é um trabalho danado aqui pra gente, porque temos falta de sol. Então, é uma planta que exige, no mínimo, do mínimo, 8 horas de sol pleno por dia, né? Sol direto. Claro que se o teu sol for muito forte, uma cobertura de sombrita, alguma coisa assim, mas ela precisa de sol. E para ficar bonita, de verdade, o ideal seria protegido também, né, na cobertura. Nós aqui não temos um bambuzal, mas com as construções em volta, a localização do terreno, etc., a gente acaba tendo aí 5 horas, 6 horas no máximo de sol para oferecer para a gibiflora. Meu Deus, está estalando. Que para elas é pouco, infelizmente. Então, nas épocas em que temos menos chuva e mais sol, elas vão muito bem, a gente recupera e elas ficam lindas. Mas quando chega a época de dias nublados, como hoje, fica lá 3, 4 dias sem sol mesmo, pronto, já começa a bagunça dos fungos. Aproveitando esse ioiô não, e não é um ioiô, é um eônio, mandar um beijo para Vera Magali, lá de Jandaia do Sul, outro para Clarice, de São Paulo. Por que você não deixou para mandar o beijo da Clarice, com a planta Clarice, rapaz? Deixar, mas mas tem outra Clarice, então vamos deixar outra Clarice para depois com a planta Clarice. Aqui, gente, por que eu estou mostrando para vocês os eônios? Porque eles são plantas menos exigentes com o sol. Você pode adaptar com o tempo e cultivar recebendo mais sol. Mas os eônios são uma espécie que convivem bem com a menor quantidade de sol, convivem bem com a umidade das noites aí para ser cultivado ao tempo e ficam lindos, gente. Ó o tamanho do baldão que tá esse daqui, ó. E como ele tá verdinho, lindo. E ele tá embaixo da bancada nossa aqui, ó. Olha só. Aqui em cima estão as plantinhas e eu tenho 3 eônios aqui embaixo, ó. E eles estão lindos, maravilhosos, eles não precisam de tanto sol assim. Eles ficam até mais felizes com menos exagero aí de sol. Então são plantas ideais para você que tem meio período de sol e não consegue oferecer aí sol o dia inteiro para suas plantas. São lindos, são coloridos, né, gente? Quanto mais luminosidade você oferecer, mais cor eles têm, são maravilhosos. Eu quero mostrar para vocês aqui que coisinha linda que tá o meu lilipad, gente. Olha só, começou a esfriar, tá cheio de brotinho, cheio de mudinha, uma roseta pequena. Esse daqui forma arvoreta e não fica exagerado, grandão, né? Como o Sr. Sunburst, que fica enorme e que tem essa coloração incrível. Então, os eônios são plantas que a gente recomenda para você que não tem tanto sol assim para oferecer. Quem vê essa bancada coloridona assim, pensa que aqui bate sol o dia inteiro, né, gente? E não é bem assim. Meu Deus, aproveitando, um beijo pra Keila, aqui do Sítio Cercado. Já sabe, né, Keila? Curitibano não gosta de visita. Fica por aí que nós fica por aqui. Não tem nenhuma Clarice aí por perto, né? Aqui agora acho que não. Então, um beijo pro Daniel e pra esposa Fernanda e pra filha Daniela. Eles são lá de Piraúba. Minas Gerais, lá onde tem um fungo em cada folha de gibiflora. Ai, misericórdia, daí foi ruim. Agora foi pensa ruim. Que é só alegria pros mineiros, tem as tristezas também, né? Acho que não, eles têm bastante calor lá. Bastante fungicida também, né? É bom também. Vamos lá, vamos seguir nessa bagunça. Aqui nessa cobertura, gente, tem uma média aí, vamos dizer, de umas 4, 5 horas de sol por dia. Mas daí a gente tem que ser sábio aqui e fazer uma boa separação. Nessa ponta de cá, recebe menos sol ainda do que aqui, ó. Aqui começa a bater sol mais cedo, nessa época do ano. Então, a gente opta por pôr para esse lado de cá as plantas que precisam de mais sol. Conte para eles uma curiosidade, será que tem alguma coisa a ver as que estão do lado de cá
que pega menos sol, tá mais miudinha, as do lado de cá, que pega mais sol, tá mais graudinha? Já falamos disso aí pra eles. Mas, ó, é por isso que eu coloquei aqui desse ladinho, a gente tem algumas equivérias, ali, ó, White Lotus, Monroe, tem até algumas cantes ali também, que é para que elas recebam mais sol. Olha lá, uma Dudleia lá atrás, para que elas recebam mais sol, um pouco, né, desde o horário da manhã. E daí, conforme a gente vai indo para lá, vindo para cá, ficam as plantas que recebem um pouco menos de sol. Mas mesmo que elas não recebam sol o dia inteiro, elas recebem a luminosidade do dia inteirinho, gente. Aproveitando aí, sabe quem que eu quero mandar um abraço? O Francisco. O Francisco? É, mas eu tô meio com medo de mandar um abraço pro Francisco. Por quê? Vai que ele é o próprio do ET de Varginha. Ai, Giovanni, olá, pelo amor de não Deus. É você, Francisco? Olha, Como me você conta. É sem vergonha, ele é lá de Varginha, sabe onde é que fica o Varginha? Lá no Minas Gerais, onde tem um ET debaixo da cara, pedra. Seja agora, Jesus, pelo amor amado. de Deus. Que tipo de beijo é esse que você manda? É um abraço, que é o Pelo Francisco, amor de tá? Deus. Eu não dou beijo em homem. Olha só ali. É uma saraboninha. Uma saraboninha, aproveitando um beijo pra Solange, lá de Pernambuco. O que você estava falando sobre as mais miudinhas pro lado de cá? Será que tem alguma coisa a ver que essas plantinhas minhas aqui da coleção que estão mais pra cá, que pega menos sol, estão mais miudinha, e as que estão pra lá, da metade da bancada pra lá, que pega mais sol, estão mais graudinha? Não é culpa do sol que elas recebem, não, gente. Isso aqui tem a ver da tua organização. Então isso não tem nada a ver. Não, para essas espécies aqui, para aqui, gente, essas aqui tão pequenininhas, não é porque a diferença da quantidade de horas de sol. Aqui é a nossa organização, que começa aqui pelas pequenininhas e vai para os vasos maiores, não tem nada a ver. Tanto é que essa cavalona aqui, ó, vocês lembram? Ai, peguei na colorata ali, que susto. Essa daqui tava num potinho menor e tava lá para outra ponta. E mesmo assim, no tempo dela, ela cresceu e ficou grandona e se mudou ali pro meio das cavalonas. Então, ó, o sol faz parte do crescimento da planta. Extremamente necessário, aliás. Ele não influencia diretamente no desenvolvimento dela quanto a tamanho. Com um pouquinho menos de sol ou um pouquinho mais de sol, elas vão crescer no tempo delas da mesma forma, tá? Mesma coisa, a planta que tem de crescer, ela vai crescer, gente. Ó, a chihuahuensis cavalona, o tamanhão dela. A outra tá aqui do lado, é mais velha do que ela e é menor, porque é o jeito dela, ela é uma variegata. Duas chihuahuensis, um beijo pra Magali, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Beijinho! Gente, o que eu quero falar para vocês aqui? Que as agavoides e coloratas são plantas menos exigentes com o sol. Elas precisam de sol, sim. Se você consegue cultivar aí recebendo 6, 8 horas de sol por dia, tranquilo, ótimo, de preferência protegido, né? Com um telhado transparente, plástico, porque elas ficam melhores assim. Mas são plantas mais resistentes. Você pode dar uma olhada aí no geral, ó, vou ficar até paradinha para vocês poderem observar tudo. Elas não têm folhas deitadas para baixo, elas não têm fungo, elas não perderam coloração, porque essa quantidade de sol que elas recebem é o ideal para elas, está tudo bem, elas não estão sofrendo com essa quantidade de sol que recebem. Quem tá com a folha deitada parecendo um vestido aqui, ó. É o frangão. É a Bluebird, porque... Frango velho. Porque é característico dela, ela sempre vai fazer isso aqui. Gosta de fazer saia, tá vendo, José Carlos? Aí de Suzano, no São Paulo. Sol sem sol vai ficar assim. Essa planta gosta de fazer saia. Então, se você tiver uma Bluebird e as folhas estiver deitando, é porque ele gosta de andar de vestido mesmo. Mas olha aqui a saúde desse bicho. Recebendo, vamos dizer, entre aspas, pouco sol. Olhe. É o que a gente fala sobre agavoides, coloratas, alguns híbridos delas, que são extremamente resistentes a fungos e outras plagas. Cebolinha! Pragas. Recebe essa planta aqui, deve receber no máximo 5 horas de sol filtrado por dia e não tem uma mancha de fungo, de nada. Se eu for colocar alguma outra planta aqui que exija mais sol, provavelmente ela ia estar podre de fungo aqui. Então, se você tem pouco sol, você tem que saber escolher quais plantas você vai ter na sua coleção.
Isso que a gente estava falando dos eônios ali, ó. Para essa quantidade de sol, para o jeito que é a iluminação, aqui a gente poderia ter só eônio aqui, que eles iam estar lindos, coloridos, não iam estar sofrendo com a falta de sol. Se você percebe que as folhas começam a nascer viradas para baixo, sofrendo, virado, é porque a quantidade de sol que você está oferecendo é pouco. Essas aqui, por exemplo, ó, estão bem aqui com essa quantidade de iluminação que elas recebem. Se a gente percebesse que as folhas estavam deitando, que ela estava ficando sem nada de cor, que estava tendo fungoide nas folhas, aí é porque o sol estava sendo pouco. Nesse caso aqui, ó, 4, 5 horas de sol e bem iluminado o dia inteiro é o ideal. Então, se você tem esse período de sol para oferecer para suas plantas, esse tipo de planta aqui, ó, dessa coleção que vocês estão vendo, é o ideal. Elas vão suportar, vão viver bem. Aí é só você ter sabedoria para regular bem a rega, porque um lugar que está batendo menos incidência de sol, ele também vai demorar um pouquinho mais para secar, tá bom? Viu só, nossa, aí de Catalão, sabe onde fica o Catalão? Onde é o Catalão? É lá no Goiás. Deixa eu mostrar aqui para eles outra planta de exemplo que precisa um pouco menos de sol do que outras para se manter bem, bonita e saudável. Ó, vocês sabem quem que é esse bicho? Conta para eles quem que é esse bicho. Essa daqui é a Graptoveria opalina, gente, na sua versão variegata, que é um híbrido de colorata, tá bom? Ó, viu só? Híbrido de colorata, então já tem na genética. Todo mundo sabe que a planta... Ó, se vocês forem uns 2 meses para trás, vocês vão olhar o quanto cresceu esse bicho velho, mas tá bonito. E olha que eu não gostava desse tipo de planta. Agora acho que eu vou ter que colecionar mais esses bichos. Acho que eu vou abandonar os gavoides. Vou partir só para os variegatas. Vai pro assunto, mas, Giovanni. voltando ao assunto, gente, todo mundo sabe que a variegata é uma planta muito sensível ao sol, né? Sol forte, direto nela, vai queimar toda, vai ficar horrível. Olha, você periga perder tua plantinha. E essa daqui é uma variegata, então ela precisa de menos sol, e por ser um híbrido de colorata, acaba se tornando mais resistente a fungos. Então ela se dá bem aí com 4 horas e meia, 5 horas de sol aqui na nossa região, no nosso cultivo, ela vai muito bem. Não tem uma manchinha de fungo, não tem cochonilha, não tem pulgão, não tem nada. Ela é super resistente e vai bem com pouco sol. E o que mais que eu ia dizer? Deixa eu falar aqui para eles que a gente, nas equivérias, você também pode observar se está oferecendo pouco sol para tua planta, quando ela fica estiolada. O que é o estiolamento? É o espaçamento entre uma folha e outra. A planta está recebendo menos sol do que ela realmente precisa, acha que tem um bloqueio ali sobre ela e que se ela crescer mais rápido, se ela despontar, ela vai superar esse bloqueio e chegar a receber mais luz. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que não tem espaçamento entre as folhas, não está estiolada, é porque a quantidade de sol que ela está recebendo é ideal. Ó, um exemplo de estiolamento para vocês. Veja lá, bicha véia, ó. Essa daqui, como é que é o nome dela mesmo? Tinta variegata. Tinta variegata, olha só, era para ser compacta, fechadinha, uma roseta parecida com outras que vocês estão vendo aí. Essa daqui, como a gente está mantendo ela com pouco sol, está mantendo ela propositalmente com pouco sol para fazer um cortezinho na bicha, para dar mais bebê, né? Aí deixa com menos sol e é isso o famoso estiolamento. A planta, em vez de ficar bonita, deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui para mostrar para vocês. Olha aí, o normal dela é ser aquilo lá, ó, mais fechadinha, mais compacta. Olha só o quanto ela estiolou. Tem gente que confunde estiolamento com crescimento. Isso aqui não é um crescimento saudável, isso aqui é um crescimento não saudável, vamos dizer assim. A planta na verdade, procurando ela luz. tá bem, tá saudável, só que ela perdeu totalmente a estética, né, gente? Não pode aparecer caule, a roseta que tem que ficar assim, ó, compacta, fechadinha, não aparecer caule, que nem todas essas outras, ó, nada. Vê se tem estiolamento numa planta dessa. Olha só que coisa linda, olha as cores, que coisa bonita que tá, gente, tudo colorido, tudo lindo, compacto, como deve ser, mesmo recebendo pouco sol. Então são plantas que você pode cultivar com as 5 horas de sol. Uma dica que eu vou dar para vocês que compram, que recebem suas caixinhas, é muito fácil você reconhecer uma planta
que gosta de muito sol, que precisa de muito sol, e uma planta que precisa de menos sol. A gente vê pelas nossas caixas que nossos clientes recebem, as agavoides e coloratas que a gente manda, entre outras, às vezes passa 5, 6, 7 dias dentro da caixa, né? E chegam perfeitas, sem 1 milímetro de estiolamento. Do jeito que ela saiu daqui, ela chega para o cliente lá. E outras plantas que você pode dar exemplo melhor do que eu? Outras plantas que também não sofrem demais são as rosetas já mais rustificadas, mais compactas, grandonas, né? Daí não significa que elas não precisam de bastante sol, significa que elas estão bem rustificadas, bem fortes e por isso que elas aguentam o tranco. Já algumas outras espécies que vão junto na mesma caixa, chega lá, você abre e você já vê o centro dela, o miolo esbranquiçado e já com início de estiolamento, o centrinho ali um pouquinho mais alongado, procurando luz. Então esse tipo de planta, quando você abre tua caixinha e você vê que está com esse sintoma, você já sabe que é uma planta que vai precisar de mais horas de sol. E falando nas compactas que não estiola, lembrei da Shirley. Jesus, vi agora esses dias num vídeo dela, umas compactas que, Jesus, eu nunca tinha visto na vida. Ô, Shirley do céu, se eu tenho umas mudinhas desses bichos aí, eu ia vender 1 milhão por semana, meu Deus. Gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é que a gente está falando aqui sobre o cultivo das coloratas. Elas são plantas de sol pleno, sim. A diferença é que se ela está recebendo 5 horas de sol aí por dia, ela fica bem. Se ela receber menos do que isso, vai acontecer isso aqui. Olha o crescimento das folhas. Vocês estão vendo que está virando para baixo? Essa daqui, ela estava recebendo bem menos horas de sol do que isso. Ainda assim, não apresentou fungo, não ficou doente, mas começou a deitar as folhas. Esse sinal aqui é um sinal claro de que a quantidade de sol que você está oferecendo é pouco, tá? Beijo pra Clecide, Juí, no Rio Grande do Sul, e um beijo pra Sil, lá no Rio de Janeiro, que diz que os carioca estão esquecidos. Tô esquecido nada, é que eu não quero ir pro Rio de Janeiro, que tem muita gente. Não quero ir? Não. Mas você pode mandar beijo, né? Manda beijo pra Sil, pra todos os carioca, e um beijo pra Maria José, ela é lá de... Esse nome aqui é mais difícil que o nome da cidade da Jô. Ivinhema, lá no Mato Grosso do Sul. Beijinho! Lá eu quero ir, que lá tem bastante capoeira. Mas tem jacaré, né, Ju? Fica com medo daí. Olha lá, Laui é pouco exigente com sol, tá, pessoal? Essa daqui demora a querer estiolar, não dá fungo. Essa daqui é outra, que se cultivar numa bancada aí recebendo 5 horas de sol por dia, ela fica assim, ó, linda, 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 e não sofre com a falta de sol. Eu vim aqui pro forninho para mostrar uma coisinha para vocês, que aqui eu tenho muita coisa que precisa, assim, de mais sol, mas aqui no forninho não tem sol o dia inteiro também, gente. Aqui tem a cobertura transparente, recebe mais ou menos umas 6, 7 horas de sol por dia nessa época do ano, por isso que rosetas assim, ó, que precisam dessa quantidade de sol, estão bem compactas, bem bonitonas. O que eu vou falar para vocês é sobre essas plantas mais gorduchonas, assim, ó, gente. Um beijo pra Vanessa, lá de Foz do Iguaçu. Beijinho, Vanessa! Aqui no Paraná. E um beijo pra Nil também, ela lá de Uberlândia. Sabe onde fica Uberlândia? Onde que é Uberlândia? No Minas Gerais, onde cria um echeveria louco. Não é echeveria, como é que é o nome da planta? Graptopétalum. Um graptopétalum louco debaixo de cada pedra. Essas plantas mais gordinhas, assim, ó, como graptopétalums, sedums, são plantas que precisam de mais sol, gente. A pedra da lua, então, é 2 toques que ele estiola. Olha ali o caulezinho aparecendo. Significa que aqui não é tanto sol assim. O pouco que sol que pega faz um calor danado. Sabe pra quem que eu queria mandar um beijo? Que fazia tempo que tava sumido? Quem? Cris e Ryan. Mas, olha, faz tempo que eles não apareciam, né? Cristiane e o filho dela, Ryan, lá da onde? Mas agora que até que me esqueci. Santa Catarina? É de Santa Catarina, isso mesmo. e também, olha lá, é 2h15. Você vê como é que pode, acontece, parece que as coisas é feitas de propósito. E um beijo pra Cristiane e pros filhos dela, daí é filhos.
A Crise Raia é um fio só, essa aqui é mais fio, tá? Entendi. Lá de Matinhos, no Paraná. Beijinho pra vocês, gente. E já que estamos falando de tudo com o mesmo nome, um brejo para brejo. Olá, um brejo. Cristiane, essa é com I no final, sabe de onde é que ela é? Da onde? Lá dos Tubarão. Dos Tubarão? É, lá eu não quero ir, tem muito... Onde que fica Tubarão? Tem muito tubarão lá, não quero ir não, Santa Catarina. E um beijo pra Maria José, do Rio de Janeiro, aí Sil, toma! Mais gente do Rio. Mas, gente, ó, como eu tava falando pra vocês, esses bem gordinhos assim são plantas que precisam de uma boa quantidade de horas de sol. As variegatas, em geral, aí tem que receber pelo menos 5, 6 horas de sol e muita luminosidade o dia inteiro, para ficar bem bonitinha, bem compacta desse jeitinho aqui. Olha só que gracinha, gente. Mas são plantas que você não consegue cultivar recebendo menos do que isso de horas de sol, porque senão dá muito fungo. E diferente das agavoides, em geral as equivérias, outras plantinhas aí variegata, dão fungo foliar muito fácil. Então a luminosidade e a rega tem que andar junto, viu, gente? Se você já tem pouca luminosidade, pelo amor de Deus, manere a mão na rega, não é planta para você estar atacando água não, viu? Olha só, gente, uma chaviana. De verruga? Essa daqui. Jesus, aproveitando, então fazer um merchandise aqui do Jardim Arte, gente do céu, e entre nesse número que tá passando aí na tela, que vocês vão entrar no nosso catálogo lá no WhatsApp e vão encontrar essa chaviana de verruga à venda. Pensa coisa mais bonita, Divina, aqui de Curitiba. Beijo pra você, já sabe, né, Divina? Não venha. E um beijo também pro canal do Cantinho da Shirley. Sabe onde é que fica o Cantinho da Shirley? Onde que é o Cantinho da Shirley? Lá onde cria uma chaviana de verruga debaixo de cada pedra. Lá no Minas Gerais. E falando Shirley. em Minas Gerais, beijo pra Zila Corujão, lá de Ipatinga. Todo mundo lá em Ipatinga conhece ela como Corujão. Ah, mentirosa, é você que conhece. Quando ela chega lá na padaria, já o dono da padaria fala: "Ei, Corujão, 5 pão hoje?" É você que fala assim. Beijos, Zila. Gente, ó, por que eu vim mostrar a chaviana? A chaviana é uma planta exigente com sol. Não só pela questão de fungo, mas por causa das cochonilhas. Essa daqui em especial, para que você tenha ela assim cheia de carúnculas, bonitona desse jeito, ela precisa de mais de 6 horas direta de sol. Direta não, pode ser filtrado com cobertura transparente, né? Que é o ideal para todas as plantas ficarem mais bonitas. Mas olha só que linda, gente, que belíssimo exemplar da chaviana. Mas essa daqui é para você que pode oferecer a quantidade de sol que ela precisa, viu? Mais bonito que a chaviana, só tá colorada. Oh, nauala. Oh, bicho bonito. Eu vou fazer roça de nauala. Roxo, gente, roxo. A folha dela fica roxa. Viu, Irlanda? Você enrola. Eu quero saber quando que você vai comprar uma nauala aí. Sabe o que a Irlanda tava querendo? Não era a nauala. A Irlanda tava querendo esse paquifitum aqui que faz verruguinha, ó, carúncula nas folhas. É paquifito? É um paquifitum. Verruguento? Aham. Teve uma moça que comprou um desse hoje. Paquifito com raindrops, ele faz carúnculas nas folhas. Sabe de onde é que é a Irlanda? Da onde? É lá do Goiás. Beijinho, Irlanda. E um beijo pra Camila. É você mesmo, Camila, lá do Minas. Beijinho, Camila. Olha lá o estilo do estresse, a compactação que tá esse clavatum, gente. Esse daqui tá recebendo bastante sol, viu? Mas cravata é cedo, né? Cedo um clavatum. Jesus. Esse aqui tá recebendo bastante sol. E quanto mais sol, mais compacto, mais fofinho ele fica. Creu, me diga se você tem cedo cravato aí. E tem do variegata também. Sabe de onde é que é a Creu? Creu? Ela não vai ter, rapaz? Creu é do Jardim da Creu. Beijinho, Cleo. E ela é lá de Goiânia. Sabe onde fica o Goiânia? Aonde? É lá no Goiás. Beijinho, beijinho. Olha aí, gente, essas aqui estão todas bem estressadas, bem compactas. Sabe quem deve sofrer com bastante fartissor? A Margarete. Por que ela sofre com fartissor? Porque ela é aqui de Curitiba, igual nós. Coitada. Tá toda lascada. A senhora é só um passeante, um visitante, um viajante. Só de vez em quando. Fomos buscar então a Clarice, híbrido de gavoide, esse bicho velho, só podia, né? E o beijo é pra Clarice Mendes, lá de São Pedro da Aldeia. Sabe onde é que fica São Pedro da Aldeia? Aonde? Toma, Sil, é lá do Rio de Janeiro. Mas que tal teve uma cariocaiada só porque a Sil disse, né? Só porque a Sil falou. Aí, Sil. Um beijinho, Clarice.
Olha o que eu tava falando para vocês das Laues. Essas aqui já estão aqui há bastante tempo. Elas vieram aqui para esse lugarzinho quando ainda nem ocupava o potinho e era bem pequenininha. Essas bichinhas já devem fazer uns 6 meses que anda por aí. E não estiolou. Olha só se tem espaçamento entre as folhas, olha se tem fungo ou alguma praga, nada. Então é porque ela convive bem com essa quantidade de sol. A rubizona do lado ali. Aqui, ó, essa daqui, gente, ó o tamanho. Mesma quantidade de sol. Essa daqui foi cultivada aqui desde bebezinha também. Nunca saiu dessa bancada. E não estiola, não deita folha. Tá aí forte, lindona. As Van Keppel também, ó. Chegaram aqui bem pequenininhas. E olha como tão compacta, gorducha. Aproveitando essa Van Keppelzinha aí, um beijo pra Denise. E um beijo para Nilva de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E um beijo para Maria de Santa Mônica, aqui no Paraná. Ela disse que mora na roça, no meio dos tiguer, no meio do mar. Beijinho. Já as Cante não, gente. As Cante fica aqui porque vende muito rápido. Elas sempre estão saindo. Cante precisa de mais de 6 horas de sol por dia, tá bom? Não esqueço vocês de entrar no grupo de venda. A Claudiele vai deixar o link na descrição do vídeo para vocês entrarem no grupo também. É verdade, gente. Participa lá do grupo porque às vezes tem coisa exclusiva que é só no grupo que vai ter, viu? Os sedums geralmente precisam sim de uma quantidade maior de sol, mas observa quando são sedums assim, ó, mais delicados, mais fininhos, mais sensíveis, que esses você não precisa deixar no sol de rachar o dia inteiro. Olha, ó, o meu Atlantis não precisa de sol o dia inteiro. Esse daqui, o Spatilifolium, também não precisa de muito sol. Você consegue cultivar com 4, 5 horas de sol por dia. Já quando você pega sedums assim, como o Suaveolens, ele já vai precisar de um pouco mais de sol. Então tudo é uma questão de você aprender sobre as plantinhas que você pretende cultivar. Aquela pesquisinha básica no Google sempre é válida para você saber o que cada plantazinha precisa para o seu melhor desenvolvimento. Em resumo, o grupo que fica bem com 4 ou 5 horas é o grupo das agavoides, das coloratas, dos eônios. Tem mais algum? Eu acho que são isso. E na verdade, se for protegido da chuva, as variegatas também se dão bem com 5 horas de sol. Para quem não tem nada mesmo de sol, gente, que é tipo 2 horas de sol por dia, aí é melhor você optar pelas aloes, aortias, que fica para um outro vídeo eu mostrar a minha coleçãozinha aqui para vocês. Essas que eu tô mostrando aqui, ó, são todas plantinhas de sol pleno, que para ter essa compactação, essas cores, elas vão sim precisar de mais de 6 horas de sol por dia, tá bom? E o resumo todo dessa obra, gente, é o seguinte: se você tem plantas que requerem 8, 9, 10 horas de sol, como gibifloras e outras, você oferecer apenas 5, 4, 6 horas, você sempre vai ter algum problema com fungo. Então, você vai usar fungicida, mas é chover no molhado, porque você vai tratar o problema com fungicida, vai sarar, e daqui a pouco o fungo retorna, porque o que está faltando? O fungicida é um auxiliar para você, para quando acontecer esporadicamente algum tipo de fungo. Mas se você não oferece a quantidade de horas necessárias para a planta, sempre vai retornar esse fungo e sempre você vai estar tendo que utilizar o fungicida. E é o que vai acontecer com o caso da nossa amiga inscrita. Ela está sempre tendo que usar fungicida, até que chegou um ponto em que até o Cercobin, um fungicida famosíssimo, já não surte mais efeito. Por quê? Porque o fungo se adaptou a esse fungicida e não responde mais como era para responder, e ela acaba tendo problema o ano todo com fungo por culpa de apenas a falta de sol. Então, se você tiver muito sol, para plantas que necessitam de muito sol, você vai requerer pouco uso de qualquer tipo de defensivo. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar para vocês, só não deixem de comprar o café União. É o café Giovani mais barato da praça hoje em dia. Você prestou, Giovani? E o bicho é bom. Pensa que você gasta até menos pó para fazer com o bicho. É forte e bruto. Então não esqueça, café União, viu? Tá vendo, dona União? Não esqueça, tô aqui, ó. Menote? Menote, faz favor, quero patrocínio. E aqui, gente, com o dia já encerrando, cair da noite, ó lá, já tem até luz acesa aqui.
na minha casa que virou uma floresta, gente, é planta para todo lado. Eu encerro esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, já sabe, deixa aqui nos comentários, fala com a gente, vai ser um grande prazer te responder. Um beijinho e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!